não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal. Mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta. Mande nosso canal para os seus amigos, parentes, para todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, para a gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter. Sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí para todo o Brasil e para o mundo. Valeu, tamo junto. Fique com o vídeo. Forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Para lançar algumas explicações a respeito da posição do Brasil no cenário internacional. Nós vimos nas últimas semanas que o novo governo, bem como todos os entusiastas do impeachment, estavam totalmente despreparados para enfrentar a campanha internacional que o PT está movendo contra o governo e contra o Brasil. Isso seria evidentemente muito pior no caso de um golpe militar. Os pretextos seriam mais fortes e provavelmente a coisa iria angariar até mais simpatia do que conseguiu. Quer dizer, para enfrentar isso, o governo não tem senão a rede de embaixadas e consulados, cujos componentes são em mais da metade petistas. Tá certo? Então, o fato é o seguinte, não há absolutamente nada para preservar o Brasil dessa rede de ataques. Ou seja, para perceber que o PT tinha essas conexões, foi preciso primeiro fazer o impeachment e daí perceber o óbvio, que eu estou dizendo há 20 anos. Quer dizer, o PT não é um partido local, ele pertence a uma rede internacional. Mas mesmo a percepção da rede internacional do PT ainda é muito insuficiente. Porque não é que o PT tem uma rede de contatos internacional, ele faz parte do esquema mundial de poder que, como já expliquei no debate com o professor Dugin, está dividido em 3 zonas, por assim dizer. Uma zona ocidental, simbolizada ou condensada eminentemente nos Bilderbergs, uma zona russo-chinesa e uma zona islâmica, com relações bastante complicadas entre os 3. Então, há uma coleção de ambiguidades aí no meio, porque às vezes são concorrentes, às vezes são inimigas, às vezes são parceiras, e é muito difícil você atualizar, vamos dizer, o estado efetivo da coisa a cada momento. A gente tem uma ideia muito geral, por enquanto, tá certo? Mas para você acompanhar todos os detalhes das coisas, você precisa ter um sistema de informações montado, ou seja, uma situação absolutamente utópica. Então nós estamos realmente na situação de um menino que está no meio de uma guerra e que não está sabendo quem está lutando contra quem e está levando pancada e não tem a menor ideia de onde as pancadas vêm. Quer dizer, é uma situação absolutamente patética. Claro que nós jamais teríamos chegado a isso se não fosse a destruição da alta cultura no Brasil. Porque para dar conta disso você precisa de uma rede de intelectuais preparados, né, que já estejam conscientes da situação há muito tempo e que tenham mais ou menos conceitos descritivos apropriados para dizer o que está acontecendo. O Brasil não tem nada disso, quer dizer, nós só temos amadores, imbecis, analfabetos no governo, no parlamento, na mídia, nas universidades. Em suma, é um desastre total. A situação, por exemplo, agora do Rio de Janeiro, que vai promover os Jogos Olímpicos, ao mesmo tempo em que o Estado declara falência, quer dizer, o Estado não tem condição de manter segurança pública, saúde, trânsito, nada, e vamos receber 500 mil turistas, tá certo? Então, é uma situação de calamidade pública. E situações desse tipo vão se repetir e não creio que este governo esteja mais habilitado para lidar com ela do que o anterior, do que qualquer dos anteriores, na verdade. Porque essa situação já vem se criando há muitas décadas e se é verdade aquilo que dizia Hugo von Hofmannsthal,
que nada está na política do Brasil, que primeiro não esteja na política de um país, que primeiro não esteja na sua literatura, você acompanhar a decomposição da literatura nacional ao longo dos últimos 50 ou 60 anos, já seria suficiente para prever o estado de calamidade e total descontrole. Né? Porque o que aconteceu com esse fenômeno do mensalão, petrolão, BNDES, etc., etc., na verdade é total descontrole, porque tudo isso acontecia e ninguém sabia de nada. Não havia investigação e você vê, até a tomada de consciência de que existe um treco chamado Foro de São Paulo levou mais de uma década e meia. Quer dizer, como é possível tamanha lentidão para perceber o que está acontecendo? Agora, perceber o que está acontecendo não quer dizer que você saiba reagir, ou que tem os meios de reagir, você simplesmente percebeu. Isso é como você perceber que tem assaltantes dentro da sua casa. Né? Quando você percebe, eles já estão lá. Então, isso quer dizer que o Brasil está realmente numa situação de calamidade, gente, em todos os setores. Quer dizer, nesse negócio da segurança pública, da saúde, da administração pública, as contas públicas, é tudo desmantelando na nossa cara. Mas isso era tudo previsível se você acompanhasse a decomposição da alta cultura e entendesse como é que essas coisas funcionam. Não é isso? Você veja, o povo não cria ideias, não cria concepções, não cria conceitos descritivos, não cria vocabulário técnico, não cria nada disso. Tudo isso vem, vamos dizer, de um grupo relativamente reduzido de intelectuais que criam essas ferramentas e as colocam em circulação através do mercado editorial, da mídia, das universidades, etc., etc. Ora, todo o aparato conceptual de que nós dependemos hoje vem basicamente de duas escolas, vem dos comunistas. Quer dizer, você tem uma hegemonia marxista nas universidades há muito tempo, é um marxismo já em decomposição, que não consegue sequer descrever a situação deles mesmos. Quando você vê os pronunciamentos de intelectuais petistas, é uma coisa absolutamente deplorável. Eles estão, vamos dizer, se iludindo de que eles estão vivendo uma situação igual a de 1964, quer dizer, isso é total alienação. Na hora que você tem 95% da população contra um partido, e ele achando que ele é vítima de um golpe feito pela elite, então a alienação já chegou, já é um estado psiquiátrico, evidentemente. Né? E por outro lado, você tem, vamos dizer, os liberais, social-democratas, etc., etc., todo aquele grupo que, mais ou menos 15 anos atrás, foi classificado como a esquerda boazinha. Eu não me lembro exatamente quem foi, qual é o nome do sujeito que colocou essa teoria em circulação, a teoria das duas esquerdas, de que na América Latina existiria uma esquerda maligna, revolucionária, autoritária, e outra esquerda boazinha, democrática, etc., etc. Tudo que hoje se chama direita é exatamente o que então se chamava a esquerda boazinha, não é outra coisa. E dentro disso você tem, quer dizer, como força auxiliar, um exército de idiotas úteis que se chamam liberais ou libertarians, né, que acreditam que a liberdade de mercado resolve tudo, coisa com a qual os comunistas concordam. Os comunistas concordam que tem que haver liberdade de mercado, eles já entenderam isso há mais de meio século. Se você estatizar tudo, a economia para. Eles sabem disso. Então, admitiram a necessidade da economia de mercado como uma condição para sustentar um Estado que vai, enquanto isso, controlar tudo mais, a educação, a saúde, as condutas privadas, a moral, etc., etc., etc. Então, é absolutamente errado você definir o comunismo como a propriedade pública dos meios de produção. O comunismo é a propriedade pública de tudo mais, exceto os meios de produção. A coisa é assim há mais de meio século. Né? Que se você pegar as definições que estão em dicionários dos anos 30, tá certo? E quiser aplicar hoje, você está completamente fora da realidade. Então, vamos dizer, com esta pobreza de ideias, quer dizer, marxismo e libertarianismo, isso é tudo o que existe. Tá certo? Claro, existem ainda uns remanescentes de assim, catolicismo tradicionalista, moralismo protestante, tem essas coisinhas, mas são expressões menores, locais, esses não têm sequer lugar na grande mídia, muito menos na universidade. Então, se expressam através de blogs e de alguns sermões nas igrejas, isso é o máximo. Então, vamos dizer, com essa pobreza de recursos intelectuais, como é que nós vamos enfrentar uma situação como aqui temos hoje? Isso é absolutamente impossível. Então é por isso que eu entendi já há muito tempo que sem uma restauração cultural
é inútil você querer consertar a política no país. Quer dizer, a política é a expressão da sociedade, da cultura, da psicologia das pessoas, etc, etc. Então tem que trabalhar nesta esfera, primeiro, durante longo tempo, antes de você esperar que qualquer coisa boa aconteça na esfera política. Como essa coisa não acontece, então o pessoal se apega a vitórias simbólicas, como por exemplo a retirada da Dilma. Eu acho que a retirada da Dilma, no fim das contas, vai acontecer, vai ser muito difícil se reverter isso. Porém, o que a nova situação nos promete? Nos promete a continuidade da mesma política cultural da esquerda, que há muito tempo já é característico, vamos dizer, do esquerdismo mundial, a sua habilidade de compensar alguma derrota política com uma vitória ideológica e cultural, exatamente como aconteceu em 1964. Quer dizer, em 1974 o presidente foi derrubado e, enquanto isso, os comunistas tratavam de ocupar a mídia, universidades, etc, etc, para garantir aquele fundo sociocultural ou sociopsicológico do qual possam nascer as vitórias futuras. É aquele negócio do Antônio Gramsci, de você fazer com que primeiro todo mundo seja socialista sem saber. Portanto, não se trata de conquistar o poder nominal, de conquistar o governo, mas de conquistar a sociedade. Os comunistas já entenderam isso há muito tempo e depois que eles colocaram isso em movimento, já nos anos 60, o primeiro sinal de que alguém havia tomado consciência disso fora da esquerda veio depois do ano 2000, né? E foi aquele artigo do general José Fábrega numa revista militar, dando conta de que ele tinha lido A Nova Era, a Revolução Cultural, e avisando os seus colegas, que então passaram a me chamar para falar sobre o assunto para eles. Mesmo assim, até hoje, este processo não se completou. Em todo o meio militar brasileiro, o único sujeito que estudou isso em profundidade foi o general Sérgio Augusto Everar Coutinho, o qual já morreu, e morreu desiludido com a burrice e indolência mental dos seus companheiros de farda. Então, isso quer dizer que nem mesmo o processo gramsciano no Brasil, nem mesmo o processo gramsciano local foi ainda compreendido. Agora você imagina assim, alguém conseguir imaginar qual é o lugar do PT no esquema global. Porque o pessoal, vamos dizer, a atenção das pessoas está se focando no próprio PT, como se o PT fosse o centro da coisa. Então, agora descobriu então que o PT tem uma rede internacional. Fala, não, não é isto. O PT faz parte de uma rede. Ele não tem rede nenhuma, a rede é que o tem há muito tempo. Quer dizer, então você precisaria entender esses planos globais dos três esquemas e ver aonde é que entra o PT nisso aí. Não é isso? Ora, no Brasil, quando ele fala de poder, o pessoal já entende imediatamente eleições, governo, presidente da República, cargos, etc. O que já é uma coisa assim de amador. Não é isso? Então, qualquer estudioso de ciência política tem que saber que o poder não está ali. O poder se expressa através desses cargos, mas ele não é, eles não são a sede, não são o fundamento, não são a base do poder. O poder está disseminado na sociedade através, vamos dizer, das famílias mais importantes, das grandes fortunas, das máquinas de prestígio, através da mídia, das universidades, vamos dizer, da rede de presidentes e diretores de grandes empresas. Vamos dizer, por exemplo, um clube onde se reúnam diretores de grandes empresas é infinitamente mais importante para o poder do que o parlamento inteiro. Não é isso? Isso todo mundo tem obrigação de saber. Eu sempre recomendo a leitura do livro do sociólogo americano Wright Mills, A Elite do Poder, que nos anos 60 fez aqui um estudo. Está incompleto, está falha, etc, etc, mas já é um clássico da sociologia e ninguém tem o direito de ignorar que esse tipo de estudo existe. Mas no Brasil, sempre que se fala de poder, a ideia que ocorre imediatamente é a presidência da República. Então, acho que aqui nos Estados Unidos não tem nenhum garoto de escola que ignore que Barack Obama é apenas um boneco na mão do George Soros. Todo mundo sabe disso. Mas, e no Brasil, até hoje, o pessoal não perguntou
a quem serve o PT? Todo mundo está pensando que o PT se serve, que ele é o centro do poder e que ele se serve de uma rede internacional. Eu falo, estão absolutamente loucos. O PT não é nada nesse conjunto. Quer dizer, ele é um pseudópodo local de redes globais imensas, que têm os seus planos, esses planos que já estão em execução há quase um século, e que continuam totalmente ignorados no Brasil. Um dos motivos dessa ignorância é que toda e qualquer grande mudança histórica, se você tiver em conta, vamos dizer, os 3 tipos de poder que eu descrevi ali no curso da Teoria do Estado, quer dizer, o poder intelectual, o poder financeiro, o poder político-militar, toda e qualquer grande mudança no esquema de poder começa na esfera intelectual, meu Deus do céu. Muito antes de ter qualquer expressão na esfera financeira ou político-militar. Só que para acompanhar isso, você precisa desviar os olhos do noticiário político do dia e se concentrar num treco que se chama História das Ideias. História das Ideias. Para fazer a História das Ideias, você precisa conhecer toda a cultura de países, toda a alta cultura de países inteiros, para você poder acompanhar as mudanças. Então, como o número de pessoas qualificadas para fazer isso no Brasil é praticamente zero, não tem ninguém, tá certo? Eu estou tentando formar pessoas para isso, mas nós começamos tarde, nós mesmo estamos muito atrasados. Então, aqueles dos meus alunos que demonstrar algum talento nisso ou naquilo, não quer dizer que eles estejam preparados para esse tipo de estudo. Ainda não houve tempo. Esse curso aqui tem 5 anos, né? Tá certo? E não só tem 5 anos, mas muitos alunos entraram depois disso. Tá certo? Tem gente entrando até agora. Claro, eu mantenho as gravações para que eles possam pegar as aulas desde o início, ao mesmo tempo que vão acompanhando as aulas atuais. Foi o arranjo que eu pude fazer para comportar esse ingresso de novas pessoas. Não teria sentido eu manter um curso durante 5 anos com os mesmos alunos para depois começar outro curso desde o zero. Nós não temos tempo para isso, nós temos que correr. Então, o fato é que esses grandes esquemas mundiais, eles agem em primeiro lugar na esfera da alta cultura, modificando a alta cultura. Da modificação da alta cultura, segue-se a modificação da cultura universitária, que já é a sua reprodução e distribuição para um público menor, e daí segue-se a mudança, vamos dizer, na mídia, no show business, etc. Tudo isso é por círculos concêntricos, mas sempre se começa lá em cima. Tá certo? Então você tem que procurar primeiro, vamos dizer, as mudanças que aparecem num círculo relativamente pequeno de grandes intelectuais, e que logo começa a se refletir no movimento editorial e nas universidades. Então, a maior mudança cultural da história humana, tá certo, aconteceu a partir do começo do século XX, com o ingresso das chamadas culturas orientais. Tem ingresso que começa com pessoas como Hans Zimmer ou Carl Jung, tá certo? Pessoas desse nível, tá certo? Que então vão lá, alguém põe um exemplar do I Ching na mão do sujeito, ele começa a ler, fica fascinado com aquilo, né? Daí mais tarde eles mandam um arqueólogo para estudar alguma coisa na China, etc. E aos poucos começa a haver um interesse enorme por, aspas, religiões orientais, mas não são só orientais, são também africanas, religiões de índios, etc, etc. Isso tudo tem uma expansão monstruosa no meio universitário, a partir já de 1900, 1910, tá certo? 60, 70 anos depois aparece um fenômeno de massa chamado Nova Era. Ideia vestamente brilhante do seu Júlio Severo. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera.
forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.